71, anulada. Próxima questão. 72. O abuso de substâncias psicoativas pode levar a inúmeras consequências prejudiciais à saúde, podendo aumentar a ocorrência de acidentes e violências, comprometimento do desenvolvimento psicossocial, exposição às doenças sexualmente transmissíveis, entre outros. A assinada é a alternativa que não contém uma manifestação deste abuso. Então, ele fala aqui do abuso de substâncias psicoativas. E ele coloca aqui, né? Síndrome de dependência, síndrome de dependência, síndrome de abstinência, síndrome de Turner, intoxicação aguda. Então aqui, até por eliminação, você conseguiria matar essa, né? Síndrome de dependência existe, ligado à substância psicoativa. Síndrome de abstinência também existe. Intoxicação também existe, ligado a substâncias psicoativas. No caso aqui, a única que não contém, que é o que ele pede, uma manifestação seria o síndrome de Turner, que letra C é o nosso gabarito. Só lembrando, essa síndrome de Turner aqui é ligado à parte genética da mulher, né? Então não tem nada a ver com abuso de substância psicoativa. Próxima questão. 73. Existem materiais sabidamente infectantes e envolvidos na transmissão do HIV. Assim, a exposição a alguns materiais constitui situação na qual a profilaxia pós-exposição está recomendada. Essa questão de profilaxia pós-exposição sempre cai também. Assinale a alternativa incorreta com relação aos materiais que estão envolvidos com a transmissão do HIV. Aí ele coloca aqui, aí que é incorreta, tá? Sangue, sêmen, fluidos vaginais. Sangue, leite materno, secreções nasais, líquido amniótico, líquido articular, líquido pleural, líquido peritoneal e líquido pericárdio. Nesse caso aqui, a parte de secreções que está meio errado, né? O sangue está certo, existe aí uma transmissão, o leite materno também, inclusive é contraindicação, o aleitamento materno, mas secreções nasais que está aqui no meio incorreta, tá? Então, letra B é o nosso gabarito. Próxima questão. 74. Todos os profissionais envolvidos no sistema de medicamentos têm a responsabilidade de trabalhar em conjunto para minimizar os danos causados aos pacientes. Com relação às estratégias e barreiras relacionadas à segurança no preparo, administração e monitoramento de medicamentos, assinale a alternativa incorreta. Então, mais uma vez, ele pede a incorreta. A. A prescrição médica deve conter identificação completa, correto, e legível do paciente, com no mínimo 2 identificadores, como nome completo e data de nascimento. Essa questão de erro de medicação acontece bastante. B. A prescrição médica deve conter data e identificação do prescritor, com carimbo e assinatura, correto. Tem até lá no nosso código de ética, se caso chegar uma prescrição para ser feita sem assinatura e carimbo, você deve se negar e pode se negar, né? Um direito seu se negar aí a fazer essa medicação. A prescrição médica deve conter as informações necessárias dos medicamentos, como nome, dosagem, via, horário, frequência e velocidade de infusão. Prescrição médica no ambiente hospitalar deve conter período de validade de 12 horas. Não. Tem período de validade de 12 horas. Então, letra D aqui seria o nosso gabarito, né, da incorreta, letra D. Nosso gabarito, próxima questão. 75, anulada, próxima questão. 76. Um paciente está internado na clínica médica e foi prescrito 4 mg de Decadron, mas a farmácia possui ampola de Decadron 2,5 ml, 4 mg por ml. Deve-se aspirar quantos ml desse frasco? Mais uma vez, esse tipo de questão, muitas provas já tenham feito aí várias resoluções dessa, mas algumas você consegue fazer direto, só de ver você consegue matar. Mas se tiver dúvida, coloca na fórmula rapidinho. Nesse tipo aqui de questão, você vai usar a fórmula de regra de 3 simples, não é nem a fórmula, regra de 3 simples, tá? Então você vai fazer o seguinte, ó, miligramas de um lado, ml do outro.
Em cima, sempre falo isso, na parte primeira você coloca o que você tem no posto de enfermagem. Nesse caso eu tenho um frasco que ele é 4 mg por ml. Cara, esquece isso aqui, ó. 4 mg por ml. Então miligramas aqui eu coloco 4 e ml 1, tá? Então a cada 1 ml tem 4 mg do medicamento. Ah, professor, mas o frasco só tem 2 pontos. Esquece isso por enquanto. Embaixo aqui você coloca o que você quer. Ele quer ali 4 mg de Decadron, tá? Então coloca aqui 4 e ml você coloca X. Se vocês já perceberam, esse aqui você não precisa nem fazer fórmula, né? Você não precisaria nem colocar na fórmula, porque a questão mesmo ela já fala. Se 1 ml tem 4 mg, ele precisa de 4 mg, você vai aspirar 1 ml, tá? Mas eu vou fazer aqui, porque pode ser que apareça lá na prova de vocês uma questão que não dá para você matar assim só de olhar, tá? Tem que fazer a conta, tem que saber como é que faz. Aqui é a regra de 3 simples, extremos pelos meios. Então 4x é igual 4 vezes 1. X, esse 4 que está aqui multiplicando, ele passa para o outro lado dividindo. Então, esse 4 vezes 1, 4. Sobre esse 4 que está aqui, ele passa para o outro lado dividindo. 4 dividido por 4 é igual a 1 ml, só para você ter a certeza que é a sua questão. Nesse caso aqui, letra B, é o nosso gabarito. Próxima questão. 77. Assinale a alternativa correta com relação a uma das etapas do processo cirúrgico na qual ocorre reaproximação das extremidades dos tecidos ou ressecados com a posterior sutura, com a finalidade de acelerar a cicatrização. Existem os momentos, as etapas do processo cirúrgico, tá? Cada uma leva um nome e ele está perguntando qual que é a etapa que se faz reaproximação das extremidades dos tecidos seccionados ou ressecados com posterior sutura, com a finalidade de acelerar a cicatrização. Então, nesse caso, coloca aqui as opções: hemostasia, que é um tempo cirúrgico, exerese, dierese e síntese. Nesse caso aqui de reaproximação, seria o nosso gabarito letra D, síntese. Próxima questão. 78. Com relação à notificação compulsória de doença, analise as assertivas abaixo, colocando verdadeiro, V para verdadeiro e F para falso. E em seguida, assinale a alternativa com a sequência correta. Beleza, a gente fala aqui sobre notificação compulsória, para você marcar verdadeiro ou falso. A notificação compulsória é obrigatória para os médicos, outros profissionais de saúde ou responsáveis pelos serviços públicos e privados de saúde que prestam assistência ao paciente, em conformidade com o Isso aqui está correto. A notificação compulsória será realizada mediante a suspeita ou confirmação de doença ou agravo, observando-se também as normas técnicas estabelecidas pela Secretaria de Vigilância Sanitária. Correto. A comunicação de doença, agravo ou evento de notificação compulsória, a autoridade de saúde competente também será realizada pelos responsáveis por estabelecimentos públicos ou privados educacionais de cuidado coletivo, além de serviços de aromaterapia, unidades laboratoriais e institutos de pesquisa. Correto também. Nesse caso aqui, todas estão corretas. Letra D é o nosso gabarito. Próxima questão. 79. Doença neuroparalítica grave, não contagiosa, causada pela ação de uma potente toxina produzida por uma bactéria. Ocorre por ingestão de toxina em alimentos contaminados e que foram produzidos ou conservados de maneira inadequada. Os alimentos mais comumente envolvidos são as conservas vegetais, principalmente artesanais, entre outros. Essa é a definição D. Essa questão aqui, essa doença, essa complicação contra a bactéria, todas as provas, pelo menos a maioria das provas, tem caído essa questão, que nesse caso aqui seria o botulismo, letra C, é o nosso gabarito, tá? Botulismo está caindo tanto na prova da FAB, quanto também na prova da Marinha também, tem apresentado questões relacionadas a botulismo. Próxima questão. 80. Para prevenir infecção em pacientes com sonda vesical, pode-se citar como um cuidado de enfermagem, ele está falando aqui em prevenir infecção com sonda vesical. Tá? Sonda vesical é aquela sonda de urina, tá? Manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem. Desconectar o catéter do tubo para obter a amostra. Desconectar o catéter do tubo? Que não. Usar luvas de látex estéreis para manipular o coletor.
Coletor? Fazer instilação vesical? Não. Nesse caso aqui, a letra A seria a mais correta. Manutenção de técnica limpa durante o manuseio do sistema de drenagem. Então, letra A, o nosso gabarito, próxima questão.